Marinalva o quê? Marinalva do Feijão Verde. Marinalva do Feijão Verde. A mulher que tem o feijão para vender, viu, pessoal? Bastante. Não é para dar não, viu? Não pense que Dona Marinalva é a voz do povo na cidade de Lagoa Seca que vai doar feijão, não. Ela vende o feijão mesmo. À vontade, doutor. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, nossa futura vice-prefeita, Marinalva. Boa tarde, Júnior nos acompanha, Jossandro, Nil, Raquel, a todos que nos veem e nos ouvem através das redes sociais. Boa tarde, Dona Marinalva. Meu boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Quero parabenizar a pessoa de Evandro, Wendel e Eugênio. Quero parabenizar também nossa equipe, que sempre nos acompanha. E dizer que é uma satisfação imensa estar aqui na rádio Lagoa Nova. Doutor Jacob, o senhor esteve no programa pela manhã e eu sempre faço essa pergunta em especial que está pré-candidatos, né? Quem é doutor Jacob? Depois Dona Marinalva, rapidinho para a gente já partir por... É uma oportunidade que a gente tem sempre, Wendel, né? E a gente agradece esse questionamento, que as pessoas se perguntam... É Eugênio. É Eugênio. Porque a gente tem, né, na verdade, uma questão no município, que é a questão dos vários nomes que a gente tem. A gente discutiu hoje, inclusive, com a nossa mídia, mas é oportunamente, né? Jacome Jacome, ele é filho de Pedro Jacome de Moura, filho de Sueli Coelho Jacome, lá da comunidade Pai Domingos, de Lagoa Seca, né? Sempre quis ser veterinário, por isso sou veterinário de formação, mestre em ciência animal. Estou vereador neste município de Lagoa Seca desde 2012, né, onde assumi a suplência lá em 2013, por 2 vezes consequentes nós fomos eleitos vereador, tanto eu quanto Marinalva. Fui secretário de Agricultura também durante 8 meses na primeira gestão de 2017, na verdade de janeiro a agosto de 2017. Sou esposo de Débora, farmacêutica, e pai de Igor, né, meu galeguinho do olho azul, tá certo? Hoje, pré-candidato a prefeito no município de Lagoa Seca, numa chapa aqui encabeçada, em poucos dias registrando essa chapa com a nossa futura vice-prefeita Marinalva do Feijão. Senhora Dona Marinalva, quem é Marinalva, a mulher do feijão? Marinalva do Feijão Verde. Nasci na Xando Marinho. Sou filha de Inácio e de Inácia, 2 agricultores. Não tenho família na política, mas sempre pensei em ajudar. Ajudar desde quando? Desde os meus 15 anos, que eu me tornei uma líder comunitária. Líder comunitária é essa. Depois dos 15 anos, me casei com meus 23 anos. Sou filha natural da Xando Marinho. Vim para Lagoa Seca com meus 9 anos de idade. Sou casada com Laelso, tenho 2 filhas. Maria Camila Cassiano Neri e Ana Carolina Cassiano Neri. No qual, na política, me tornei em Lagoa Seca 2 mandatos. Tenho gratidão, primeiramente, a Deus e o povo de Lagoa Seca. 2016, tive 936 votos. Sou grata. 2020, tive 1.050 votos. Só tenho gratidão ao povo da minha querida e amada Lagoa Seca. Doutor Jacob, como o senhor espera, né, que seja desenrolado o processo eleitoral? A gente sabe que é muito complicado para quem está na oposição, né? A gente vê que as regras do jogo muitas vezes não são as mesmas para quem está na gestão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente partir para outros campos, né? De nossa parte, podem ter certeza, né, todos os nossos amigos lagoasequenses, que a gente vai para uma campanha propositiva, uma campanha de propostas, uma campanha de debate, uma campanha do que é certo e do que é errado, e para que a população possa avaliar, né, qual a melhor proposta, qual o melhor projeto. Nós não estamos nos colocando, né, como pessoas apenas para assumir uma prefeitura por uma questão de ego, por uma questão de interesse, de status. A gente tem interesse, sim, de fazer aquilo que a gente já cobra há muito tempo, né? Na verdade, todas as cobranças que nós realizamos, elas não se iniciaram agora num processo pré-eleitoral. Elas já existiam. Elas se afunilaram agora pelo esquentar da campanha. Mas tudo está gravado em nossas redes sociais, eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Inclusive, rebati essa semana algumas falas em nossas redes sociais. O que a gente quer, na verdade, é fazer um debate propositivo, como nós vemos na rádio, sem falar de nomes, né? Apenas de propostas, de ações, falar de gestão, que é o que interessa ao nosso município.
E a senhora, Marinalva, como a senhora espera que seja desenrolado esse processo eleitoral? A senhora que já vem também nessa batalha há tempos. A gente vem numa batalha e a gente sempre espera prosperar cada dia mais. Que Lagoa Seca venha crescer cada dia mais. E acredito que eu e meu candidato a prefeito, Iacome, estamos à disposição do povo de Lagoa Seca. Amém. Doutor, quais as principais bandeiras, né, que o senhor, junto com a sua equipe, tendo êxito, vai defender na cidade de Lagoa Seca? Porque a gente sabe que Lagoa Seca é uma cidade bem situada na região, né? Uma cidade que é a 19ª mais em população da Paraíba. E é uma cidade que tem tudo para desenvolver e melhorar a cada dia. Qual seriam as principais? A gente tem um interesse, na verdade, né, de trabalhar indiscriminadamente todas as pastas, né, todas as áreas do nosso município. Sabemos que algumas, inclusive, ainda não avançaram muito, então a gente precisa ter esse entendimento que algumas serão prioritárias. A questão iniciando pela questão da saúde do nosso município. Apesar de avanços que sofreram durante todas as gestões passadas, não apenas essas que nós estamos disputando agora, mas todas as gestões avançaram em algum ponto. Claro, Lagoa Seca não podia parar em alguns termos, mas a gente precisa trazer Lagoa Seca para a realidade. Não é possível que uma pessoa continue saindo de Lagoa Seca para bater um raio-x, porque o município, como eu disse na última entrevista aqui, sai. Então, como é que a gente não tem uma central de imagem no nosso município? A gente tem intenção de transformar, de construir uma central de imagem adaptada para a nossa realidade dos municípios, inclusive circunvizinhos em parceria, em consórcio, para que eles também possam utilizar, assim como a Lagoa Nova, assim como Matinhas, Lagoa de Roça, Areal, Montadas, Puxinanã, Massaranduba, que estão circunscritos à nossa vizinhança e podem utilizar nosso sistema de saúde, desafogando inclusive Campina Grande, facilitando com que o nosso investimento também seja rateado entre esses municípios, beneficiando não apenas a nossa população, mas as populações circunvizinhas. Do mesmo modo, a questão dos atendimentos nas unidades de saúde, né, com a ampliação de alguns serviços nas próprias unidades, com a melhoria de adequação. Não é possível que hoje, e aí eu falo para você, agente de saúde do município de Lagoa Seca, não é possível que os agentes de saúde paguem para trabalhar, porque hoje eles pagam do bolso gasolina, transporte, para poder chegar às localidades e poderem também chegarem à sede do município para descarregar, né, as suas informações para a Secretaria de Saúde. Por que a gente não tem uma indenização de custo para que esses profissionais possam não retirar dos seus salários, para que possam realmente usar esse recurso, né, que hoje é descontado por eles mesmos para pagar transporte, para pagar combustível em suas motos, seus carros, seja como for, para que seja direcionado para as suas casas, para as suas famílias. É isso que a gente quer. Esse exemplo do agente de saúde, ele pode ser direcionado para qualquer parte. A gente tem que dar a ferramenta, estrutura mínima, condições de trabalho para que a gente tenha um resultado efetivo. E quem ganha no final das contas é a população. Então, partindo do princípio da saúde, mas a gente tem a agricultura que precisa de uma máquina na hora certa, a gente precisa das estradas boas, boa parte do tempo. A gente sabe que, claro, o inverno ele prejudica muito as estradas, mas prejudica aquelas que não tiveram uma recuperação ou um acompanhamento ou manutenção durante o período seco, como é o caso de Lagoa Seca. E agora está uma correria para que se faça, se bota material pisar numa ladeira, se calce outra ladeira, estão batendo pedra na chuva. Né? Se passou todo esse tempo, por que estão calçando, pavimentando ladeiras, pavimentando trechos dentro do período do inverno? Por que essa agonia? Se esperou tanto tempo, por que não se espera mais 15 dias até terminar esse período de chuva de Lagoa Seca, que vai aí meados, dia 20, dia 30 de julho? É esse entendimento que a gente tem. Vamos para a assistência social, e aí eu toco numa pasta aqui, tranquilamente, que nós estamos sendo vítimas, nós dois, mas não, né, de um estelionato eleitoral. Por quê? Estão dizendo que Iacome e Marinalva, caso vençam a eleição, cortarão os benefícios sociais. A gente tem uma política pública lá, aprovada nessa Câmara, inclusive, por nós, e aí a gente tem mérito também nessa aprovação, inclusive não apenas a aprovação, emendas que garantem que o seu cheque cidadão também beneficie gás e água. E a Prefeitura não informou a ninguém, a momento nenhum. Nós já falamos isso na Câmara várias vezes. Então, o seu cheque ele também pode pagar gás e água, tá certo? E por que isso não é falado para a população? Se hoje a gente tem uma lei que era para beneficiar até 500 famílias, e segundo a própria Secretaria de Assistência tem 350, por que essas outras 150 ainda não foram atendidas e pessoas avulsas estão sendo atendidas? A gente precisa ter esse entendimento. A gente, pelo contrário, além de ampliar a legislação para que a gente possa atender mais pessoas, porque segundo o Cadastro Único do município, nós temos mais de 3 mil pessoas em extrema pobreza no município, que é a faixa de renda de 90 e poucos reais, 98 reais, se eu não me engano, per capita. Então a gente precisa ter esse entendimento que antes de qualquer ampliação que se faça, outras pessoas que não são beneficiárias também possam participar. Eu falo para você que está aí em casa,
nos escutando ou nos assistindo. Você que na sua rua você tem 10 pessoas que precisam, 2 precisam. Você também não precisa? Qual o critério que está sendo utilizado para essa seleção? A gente precisa entender como funciona isso aí. E não é apenas a crítica que eles estão fazendo da gente cortar benefícios, que a gente não vai fazer isso de forma nenhuma. Não vai fazer isso de forma nenhuma. E são municípios que chove bastante, tem muitas estradas de terra, pouco vamos falar sobre isso. E eu bato sempre nessa tecla porque as pessoas dizem assim, mas é porque está chovendo. Mas por que não se faz um cronograma antes, né? Para quando chegar esse período a gente ter menos danos para o agricultor, que é quem alimenta de fato de verdade a nossa nação. E a questão da saúde, quando o senhor fala, a gente tem visto que a saúde tem sido precária em muitos lugares. E como o senhor é de Lagoa Seca, por que não existe, no seu pensamento, por que não existe essa parceria com Lagoa Seca, Matinhas e a própria Lagoa Nova? Eu faço essa pergunta direcionada agora, eu vou estender a sua pergunta aos prefeitos vizinhos. Já houve um contato, né? Já houve um entendimento, pelo menos uma solicitação de audiência entre os prefeitos para que a gente possa debater a região? A gente, quando faz gestão pública, a gente pensa, claro, no nosso município, porque é o que interessa, é o nosso território. Mas alguns serviços eles podem ser prestados de forma coletiva, barateando para os municípios, fazendo com que mais pessoas sejam atendidas sem aumento de custo. Então, esse é o interesse que a gente tem, na verdade. Quando você fala de estrada aqui, é da mesma forma. Nós temos as estradas circunvizinhas nas divisas do município, por exemplo, Massaranduba, Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, Matinhas, Lagoa Seca, que inclusive a gente fez solicitação, inclusive, de uma passagem molhada lá para a comunidade de Amaragi, né, ao governo do estado. A gente tem Montadas, Lagoa Seca, a gente tem Puxinana, Lagoa Seca e Campina, Lagoa Seca. Por que a gente não faz um cronograma, um passa uma vez e outro passa outra vez, barateando para os 2 municípios e beneficiando os 2 lados? É uma coisa simples, eu fiz isso quando secretário em 2017 de Agricultura. Por que isso não perpetuou? A gente tem comunidades como aqui, você é do Tabuleiro, estive lá essa semana inclusive, e aí eu posso até estar dizendo isso, não diz não que eles vão lá amanhã, isso não é para ir não e não é a gestão não. A gestão que está dando desculpa às pessoas que não pode fazer porque na próxima gestão vai fazer, mas quem é a gestão hoje? Por que eu não posso fazer hoje se eu estou na gestão e estou prometendo para a próxima? Porque você está lá do Tabuleiro, que faz tempos e tempos que não passa uma máquina da Prefeitura de Lagoa Seca. A ladeira prometida da associação. Ah, vai fazer daqui para a eleição, Iaco. Que faça. É um benefício para a comunidade. Iaco vai impedir, Marinalva vai impedir. Pelo contrário, nós cobramos durante todo esse tempo. Não apenas esses trechos, mas outros trechos do município. Até porque, doutor, uma oposição que é séria, ele não quer saber quem é que vai fazer, quem vai executar obras, né? Ele quer que as comunidades e as pessoas que precisam recebam o seu benefício. Isso é muito louvável ouvir isso de vocês, porque a gente tem acompanhado algumas oposições que ficam caladas em alguns municípios, esperando em quanto mais pior, melhor, para ver se tem uma oportunidade. E quem é realmente a oposição e quer melhorias para a sua cidade, para o seu município, faz como vocês. Mostra, né, o que se deve ser feito e quando se faz, vai lá e diz o que foi feito. Então, isso é a verdadeira oposição. Doutor, quais hoje, na cidade de Lagoa Seca, na cidade que o senhor conhece como a palma da sua mão, dona Marinalva, quais são os maiores problemas de gargalo daquela cidade, na sua opinião, assim? A gente inicia novamente pela saúde, né? Não é possível que a gente ainda continue com um sistema que precisa agendar a doença. Como é que funciona isso? Para mim utilizar um posto de saúde, eu tenho que agendar uma consulta. Como é que se agenda a consulta, gente? Você que está aí em casa. Eu vou adoecer daqui a 15 dias, bota aí uma consulta para mim? Daqui a um mês, talvez, eu vou estar doente. Guarda uma consulta para mim? É assim que funciona a saúde? Uma brincadeira. Quem danado quer usar o hospital? Quem é que ir para médico sem estar doente? A gente tem esse problema lá no município e quem está dizendo é a população, não é Iaco. Iaco está repassando a mensagem da população. É uma voz da população aqui no seu programa, inclusive titulado por Voz, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Se a gente vai hoje, né, para zona rural e a gente tem um município que tem uma média pluviométrica acima de 1000 milímetros e você tem uma janela de produção sazonal de milho, feijão e alguns grãos no município que não pode ultrapassar ali março a junho, como é que um corte de terra ele vai atrasar 30, 40 dias? Você já perdeu o ciclo de produção. Muitas das vezes é a única renda da família. É um feijão ali para sequeiro, para poder direcionar para o mercado e a consumação, e um milho para aproveitar o São João para venda. Alguns deixam para secar, para os animais, para consumo. Mas enfim, no final das contas, você perdeu o ciclo. A água que está nos reservatórios, que alguns inclusive não têm capacidade de chegar a 3 meses de armazenamento, ele não garante produção extemporânea,
fora do período chuvoso. Então a gente precisa ter esse entendimento que tudo que for direcionado para a agricultura, seja estrada para escoamento da produção e trânsito de pessoas, seja o corte de terra no período certo, seja a perfuração de postos para a produção e consumação da população, seja o beneficiamento através de melhoramento de barreiros, barragens e alguns reservatórios para aumento da capacidade hídrica e aí sim, ao invés de produzir apenas durante um período de chuva, produzir pelo menos 6 meses até chegar ao outro período, para que realmente a família tenha renda, tenha ocupação e aí não dependa exclusivamente de alguns benefícios da prefeitura. Eu acho que cada investimento que é feito desse para a população, ele retorna em benefício, principalmente em renda para essas famílias. Então, qualquer custo que a gente tenha que ter para ampliar esse serviço será necessário e será prioritário. Doutor, eu vou estender essa pergunta à dona Marinalva, porque ela é agricultora, ela pode falar com mais propriedade, até mais do que a gente, né? Embora a gente... O senhor é engenheiro agrônomo, né? Sou médico veterinário, técnico agrícola. E técnico agrícola, Eu estava numa dúvida. E, dona Marinalva, hoje, na sua opinião, o que é que o agricultor mais precisa no seu município? Né? O que é que o agricultor mais precisa e por que essa falta de zelo com o agricultor? A senhora que é da área. O agricultor hoje, o agricultor precisa de uma boa estrada. O agricultor precisa de um trator para no momento da primeira sua plantação, aquela terra está preparada, porque mais de 90% dos agricultores em Lagoa Seca, eles lucram 2 vezes no ano. E se você ali, naquele momento que você vai fazer sua primeira plantação, a terra não estiver preparada, quem sai perdendo? O agricultor. Por isso, cada dia que eu converso com o Iacome, a gente toca muito nessa tecla em relação ao agricultor. Ele precisa de uma água, ele precisa de uma boa estrada, ele precisa de um trator. Eu acredito que é muito útil para os agricultores. Até porque, dona Marinalva, o agricultor, que as pessoas, fique bem claro isso, doutor Jacome também, o agricultor ele não precisa de cestas básicas, de ajuda assistencialista. Até porque ele é alguém que produz para alimentar as outras pessoas. E a gente tem batido muito nessa tecla, não só em Lagoa Seca, mas em outras cidades. Por que não ter uma mão amiga sempre aberta para o agricultor? Se é ele que produz, não é isso? E quando a gente vê essa questão dos cortes de terras, o senhor é técnico agrícola e sabe disso, que é algo que é um paliativo. De fato, de verdade, quem tem propriedades íngreme vão, no futuro mais próximo, vão perder os nutrientes da terra, vão embora, vão se acabar porque a chuva vem, vai levando e vai ficar a terra praticamente improdutiva, que a gente já tem visto isso em outros cantos. Mas para muitos gestores, né, isso queira como uma crítica ou uma sugestão, para muitos gestores, isso é um programa que veio, acho que veio de outro mundo, de primeiro mundo. E, na verdade, como técnico, eu também sou, a gente sabe que não é. É algo que é bom no início, depois vai ter esse gargalo lá na frente. E essa questão que eu até hoje tento entender, porque aqui os municípios, né, que tem uma economia forte na agricultura, como é o caso de Lagoa Seca, eles não investem tanto na agricultura. Eu espero que o senhor, tendo êxito, junto com a dona Marinalva, faça isso pelos meus amigos agricultores, ter esse olhar diferenciado. Me permita, inclusive, você tocar nisso aí, né? Você lembra que quando a gente estudava lá na escola agrícola, a gente usava o termo edáfica ou edáfico para tratar a questão de solo, né? As condições edáficas ou edáfico-climáticas, que era a questão de solos e clima. E em Lagoa Seca a gente tem esse cenário, porque Lagoa Seca tem 4 microambientes. A gente tem a região das frutas, que é ligada a Matinhas, a Lagoa Nova, a gente tem a região de cima, que é a região dos roçados, a região da verdura, a região de baixo. Então são 4 climas diferentes, 4 solos diferentes, inclusive. Por isso o interesse, e a gente tem estudado muito essa questão junto, também acompanhando a questão do governo do estado, que é a utilização de equipamentos adaptados e adequados à agricultura familiar, né? Tratores de menor porte, que você com o recurso de um trator, você conseguiria comprar aí 4, 5 equipamentos desses, beneficiando as associações do município, para que eles tenham independência nesse serviço. É a questão não apenas do microtratorito, mas do tratorito inferior mesmo, para que possa realizar tanto o revolvimento do solo, quanto a formação dos próprios canteiros nas propriedades, a incorporação dos solos com adubação verde
e orgânica, que a gente pretende investir bastante nisso aí, e a gente vai discutir isso durante a campanha, para que o agricultor tenha uma safra melhor. Se a gente vai para o tabuleiro, como eu disse, você vai ver um milhinho ali que não passa de 1 metro de tamanho. Parece até milho alho, para quem não conhece. O milho alho é aquele milho de pipoca, ele realmente é pequenininho. Mas o milho comum, né, o 1051, o jaboatão, o milho que é costumeiramente tratado aqui nas propriedades tradicionais, ele é um milho que ele cresce mais. Né? Então, mesmo em solos em condições inadequadas, o milho 1051 ele não vai produzir. O milho jaboatão, né, o milho crioulo, ele não vai produzir da mesma forma. Então, o que é que falta? Incorporar o solo matéria orgânica. E a gente pretende investir nesse sentido aí para melhorar a vida e produção do agricultor. E outra coisa assim interessante, doutor, é a questão de incentivar o agricultor a plantar mais o milho jaboatão, né? Porque é um milho que a gente cresceu vendo ele e praticamente está extinto depois desse 1051. Acho que é bem interessante. Acho que essa pergunta deveria ser mais voltada para a dona Marinalva, né? Que é agricultora, que trabalha na área e conhece bastante. O que a senhora acha dessa questão, desse incentivo mais às nossas raízes? Né? Hoje, a maioria dos agricultores, eles querem plantar o 1051. Sei. Porque através do comércio, né? Mais vendável, já para o pessoal que gosta de comer aquele milhinho assado, é diferente do jaboatão, né? E até porque o 1051, né, doutor, ele é transgênico e não é bom para a saúde. Até agora não tem nada provado, mas se bate muito os movimentos sociais sobre isso. Falamos um pouquinho sobre a agricultura. Doutor, qual o percentual de agricultores de Lagoa Seca? Hoje a gente tem uma população em Lagoa Seca que gira em torno de 40% urbana e 60% rural. Sabemos que boa parte dessa população rural é de agricultores, outras são de moradores rurais, são de residentes rurais, né? A agricultura ela vem se diminuindo ao longo do tempo e a gente sabe isso. O perfil jovem hoje, ele procura outros serviços, né? Alguns deles relacionam a falta de oportunidade, a dificuldade da agricultura, né? O agricultor é um trabalhador sem carteira assinada, sem 13º e sem garantia de retorno. Ele planta acreditando em Deus, né? Tem fé, a mensagem está no braço dela ali, né? A fé inabalável. Então a gente precisa mesmo, e o agricultor ele tem fé inabalável. Ele olha para cima e diz, meu Deus, chova, estou plantando, chova. Mas aí quem garante essa produção? Temos alguns programas federais, como Garantia Safra, né? Como o Programa de Preço Mínimo, como o próprio Programa PA estadual, que garante benefícios de aquisição de produtos e recuperação de safra. A gente quer criar nossos próprios programas, né? Como o PA municipal. Qual é a garantia de um PA municipal no nosso município? Favorecer os agricultores na entrega do produto e direcionamento dessa produção para as famílias realmente vulneráveis da cidade. Então a gente imagina uma situação onde a gente precise, né, comprar produtos da cesta básica, alguns produzidos no próprio município, a gente consiga adquirir esses produtos mesmo em safra ou entre safra no próprio município e distribuir no próprio município para pessoas que não têm. Para cada real aplicado que a gente comprar do agricultor, a gente dá R$1 em produto a alguém. Então se a gente conseguir comprar ao longo do nosso período R$1 milhão de batata doce, de macaxeira, de folhosas, de fruteiras, né, de agroindustrializados que nós temos capacidade do município e distribuir essa produção com famílias que não têm as condições ideais ou vulneráveis socialmente, a gente está deixando R$1 milhão para os agricultores que vão vender e está deixando R$1 milhão para quem vai receber. Cada real aplicado se transforma em 2 e beneficia todo o município. Matias tem 79% do percentual de agricultores, muito grande, viu? Também Lagoa Seca, né? 60%, também é alto. Doutor, falamos um pouco sobre saúde, falamos sobre agricultura, que é muito importante. Queria que o senhor falasse também, antes da gente chegar nisso, Lagoa Seca ela tem um problema sério, né, de infraestrutura. Sempre que chove a gente vê nos jornais, nas mídias sociais, que a cidade está alagada. O senhor, tendo êxito junto com a dona Marinalva, qual vai ser o seu olhar para isso? Porque meu amigo George, que é da Defesa Civil, ele se vira nos 30 lá, porque ele diz que os esgotos entupidos, a cidade cheia de água, diz que a dificuldade é grande. Qual o olhar de vocês para isso? Nós temos um problema de crescimento desordenado em Lagoa Seca, né, que as prefeituras passadas ou as gestões passadas, elas nunca atenaram para isso. E eu costumo dizer que a gente não vai voltar no tempo e relocar Lagoa Seca do lugar, não. Ela vai continuar onde está. A gente só não pode permitir que os erros, principalmente executados pela gestão, eles continuem, tá certo? Então, se a gente fizer uma avaliação, e aí eu quero que a população atene para isso. Lagoa Seca, de 2004 para 2024, são 20 anos. Lagoa Seca tem apenas 2 obras novas. 2 construções do zero. Se chama o Posto de Saúde do Floriano e o antigo abatedouro que virou o Posto de Saúde do São José.
não tem uma obra construída do zero. São reformas e ampliações. 20 anos, 5 gestões. Então, se a gente não faz obras estruturantes, como é que a médio prazo, longo prazo, a gente vai evitar problemas? A gente tem a questão do saneamento do centro da cidade, a gente tem a questão da barreira de risco do Carecão, que agora está sendo feito uma gambiarra, não tenho medo de dizer isso aqui. A gente tem a barreira de risco do São José, tem a barreira de risco do campo de futebol atrás do Anacleto. A gente tem os problemas de drenagem em toda a cidade. A gente tem construído, e a gente tem, porque eu sou de Lagoa Seca, então estou me considerando como gestão, como pessoa, como cidadão, como político, como qualquer coisa. A gente tem obras de pavimentação sendo realizadas sem saneamento de esgoto. E depois a gente vai ter que quebrar tudo isso para fazer essas redes, como está acontecendo no centro da cidade. Tá certo? Então a gente precisa planejar a nossa cidade. Se uma gestão não consegue executar, e aí eu não tenho problema nenhum dizer isso, eu tenho muita humildade junto com o Marinalva para dizer que a gente não vai resolver todos os problemas de Lagoa Seca numa gestão. Mas a gente vai planejar numa gestão Lagoa Seca para que qualquer outro possa fazer, inclusive nós, dando consequência a uma gestão. Esse é o pensamento. Planejar para poder executar. Não executar e depois ver que está errado. É um problema muito sério. Não sei se o senhor sabe, eu estou também coordenador de Defesa Civil. Eu sempre diálogo com o George. Ele é muito comprometido com o trabalho e ele fala bastante disso. Ele disse, tem hora gente que eu discuto com o prefeito, com o secretário. Ele cobra muito. Entendeu? E a gente vê que é um problema que vai se alongando e nunca passa, né? Nunca melhora. Então, ainda sobre a questão de infraestrutura do município, a gente sabe que é uma obra que muitas vezes os governantes não querem fazer porque fica escondido, né, Marinalva? Mas acredito que com vocês dois não vai ter esse problema, né? E muitas vezes a gente questiona, a gente cobra oficialmente, né? Eu estou para completar 12 ofícios agora, não respondidos pela gestão desde o início do ano, e aí, infelizmente, não respondidos, vou levar para o Ministério Público para eles responderem ao Ministério Público. Porque quando se questiona, por exemplo, por que essa obra não foi feita? Ah, porque custa demais. Me mostra o projeto. Quanto custa? Onde é que está o projeto? Não existe projeto, não existe orçamento. Então, como é que a gente sabe quanto custa? Como é que a gente vai cobrar às autoridades maiores o orçamento de uma obra que sequer está alçada? Vou falar um pouquinho agora sobre educação, né? Que é um ponto-chave também numa gestão. Educação de Lagoa Seca. Educação a gente tem... Como está e como vai ser. Eu falo com muito orgulho quando a gente inicia falando de educação. Tito, abraça Tito ali do... É o cabo que deixa o veículo no cabo, se tiver velho, que eu ouvi. E é? Muito bem. Gente, é o seguinte, a gente inicia muito feliz falando em educação, porque meu pai, quando prefeito, de 87 a 83, ele construiu 16 escolas do município. Até então, poucos anos atrás, nós tínhamos 32 unidades escolares, 33 na verdade, 33 unidades escolares. Hoje nós temos 24 unidades escolares, 8 foram fechadas. A gente precisa ter o entendimento que hoje a questão de natalidade ela está cada vez menor, então menos crianças nascendo, e aí, claro, consequência disso, menos alunos futuramente. Mas antes de qualquer ato de fechamento de escola, de abandono de escola, de mudança, de transferência de alunos de escola, a gente tem que preparar uma, ou duas, ou três, ou quatro, seja quantas necessárias, para que a gente possa transferir de forma adequada, conversando com os pais, com as famílias, mostrando que a viabilidade ali é melhor, de uma escola que tem estrutura completa, que tenha toda uma estrutura, inclusive anexa, para que a população também possa utilizar como quadras, como academia, como parque, para que realmente essa população, não apenas a de docentes que são alunos, mas a de toda a população e cidadãos possam também utilizar, seja no passeio, seja na hora da entrega da criança na escola, seja no pegar da criança na escola, seja na visita à unidade de saúde passando pela escola, seja de qualquer forma. E aí é uma preocupação que a gente tem, porque o que é que a gente deseja? A gente deseja uma escola que esteja estruturada, uma escola ambientada, uma escola que não apenas estruturalmente esteja pronta, mas que os professores, todo o corpo de coordenadores, de colaboradores possam também estar afinados, estejam entusiasmados para fazer uma educação diferenciada. Assim como é construído hoje no exemplo do Ceará, aqui a gente tem bem próximo Queimadas, que aplicou o sistema cearense de educação e aumentou os índices de desenvolvimento da educação do IDEB. E Lagoa Seca, pelo contrário, caiu consideravelmente o índice de educação, de avaliação da educação nos últimos 6 anos. Claro que a gente teve uma pandemia,
né? Alguns municípios caíram consideravelmente, outros caíram menos, mas a gente precisa ter esse entendimento que precisa recuperar isso, valorizando os profissionais, sejam os professores diretamente, sejam os auxiliares, desde a pessoa que faz a limpeza, a merenda, desde a pessoa que faz o transporte, desde que seja o cuidador. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa fazer uma educação que tem um prazo de evolução muito lenta. A gente só vai fazer a avaliação 2, 3 gestões após o início de uma mudança. Então é isso que a gente deseja, daqui a 12 anos aproximadamente, fazer uma avaliação de gestão com as crianças que estão saindo do fundamental, que ingressaram no período de gestão onde nós iniciamos, e aí sim ter essa avaliação direta de aprendizado para que a gente realmente forme pessoas que poderão ser futuramente os vereadores, os prefeitos, comerciantes, os médicos, policiais, qualquer um, inclusive nossos agricultores e comerciantes. Doutor Jacome, eu estava com o senhor falando aí, eu lembrando, eu tive o ano passado, no final do ano passado, depois que eu tive Covid, Raquel, eu esqueço de muita coisa, fiquei esquecendo de muita coisa, eu não era tão ruim assim com você hoje não. Mas lembrou o nome de Raquel. Depois de Covid, comecei a esquecer da não, muita coisa. E eu tive numa palestra com o presidente do TSE, e também com o pessoal do Tribunal de Contas. E o rapaz deu uma palestra, até gravei esse vídeo, vou até procurar depois, de uma cidadezinha pequenininha aqui na Paraíba, que é modelo na educação. E se eu encontrar, eu mando para Júnior passar para vocês trocar experiência com esse povo. Bem interessante lá. E aqui tem um rapaz aqui, ó, Evaldo Adelino, dando um abraço aqui para a senhora. Deixa eu ver quem mais aqui, Neide Maria também, acho que é lá de Pernambuco, Neide Maria. E o Nenê da Verdura, ele disse uma coisa aqui interessante, a oposição se faz assim. Parabéns a vocês, disse que está junto. O Nenê está pré-candidato aqui também, acho que é da oposição também. Obrigado, Nenê. Doutor, ainda sobre a educação, qual a importância de vocês, como gestores, como voz do povo hoje, uma boa educação para o povo de Lagoa Seca? É a liberdade. Educação é conhecimento, é liberdade. O conhecimento ele pode ser direcionado. Ninguém terminando o fundamental, o ensino médio, mesmo que não queira terminar o ensino fundamental ou o ensino médio, ele pode estudar de outras formas. Hoje nós temos vários comerciantes bem-sucedidos, não apenas no nosso município, mas fora dele, né? A gente tem pessoas que sequer estudaram o básico e hoje são bem-sucedidos. Eu não estou levando em consideração isso. Eu estou levando em consideração que hoje, até para você ser um agricultor, o conhecimento vai lhe garantir. A gente tem uma perca muito grande hoje no município de plantadores de coentro. Nós temos um problema grande na plantação de coentro em Lagoa Seca. E aí o que é que o conhecimento favorece? Diversificação de cultura, rotação de cultura, né? Que eles estão ganhando conhecimento nesse sentido, estão conseguindo livrar, né, um pouco esse desafio de começar a plantar coentro. A questão do plantamento, da plantação, né, isolada ou tecnificada, que é a questão da hidroponia, que tem retirado a terra da produção e substituído exclusivamente por água e substratos. Então a gente tem, né, transformado a agricultura através de conhecimento. Quem aplica o conhecimento está tendo uma vantagem, quem não aplica o conhecimento ele está ficando para trás. Então o conhecimento ele é interessante. Na educação a gente trata disso. Quanto mais conhecimento você tiver, eu digo sempre, e aí chega um limite que você começa a desaprender, eu não tenho problema de falar isso. Os especialistas, né, os doutores, eles começam a desaprender um pouco do geral e eles passam a ser especialistas no que realmente estão estudando. Então existe um limite, onde você é generalista e onde você é especialista. Nós queremos formar pessoas generalistas para que saibam lidar quando terminar o ensino fundamental, se não quiserem concluir o ensino médio, que possam ser direcionados para o mercado de trabalho. A gente quer crianças ali com 14 anos de idade, 13 anos de idade, já com curso técnico de formação, através da base das nossas escolas, no 8º e 9º ano, que possam, de forma optativa, prestem atenção, pais e mães, de forma optativa, um ensino integral optativo, para as crianças que queiram continuar no outro período fazendo um curso técnico e as pessoas que não quiserem possam ter seu currículo normal no outro período comum a todos os alunos. Esse é o nosso desejo para que a gente possa produzir melhores pessoas para o nosso município. Eu vou fazer um comentário bem rapidinho, porque eu não quero perder tempo com vocês não, o papo está muito gostoso. A internet da gente caiu, né? Para o pessoal que está acompanhando pelo Facebook e Instagram, a internet aqui caiu. E caiu também. Quando o senhor falou dessa questão de liberdade, a gente acrescenta mais um pouquinho. Liberdade, povo se torna livre, de fato, de verdade, com conhecimento.
Então, sem conhecimento, você não se torna povo. Certo dia eu estava numa palestra, bastante jovem ainda, e tem um palestrante dizendo, ele juntou um monte de palito e disse, olha, um palito sozinho se quebra fácil, quando se junta todos fica difícil. E ele disse mais uma coisa que eu sempre levei para a minha vida toda. Povo que se une se torna povo. Povo disperso se torna escravo. Né? Então que as pessoas entendam que se constrói uma sociedade ouvindo o povo. E eu estava debatendo com o senhor naquela hora sobre a questão de uma cooperativa, que é bem interessante a gente abordar esse tema também lá em Lagoa Seca, que Matias teve uma oportunidade de ter uma redenção no governo de Aragão Júnior e não teve justamente por isso. E o que é louvável ouvir de vocês dois, que vocês têm um pensamento de ouvir o povo. Sempre. Isso é bem interessante para quem planeja seguir um cargo do executivo como vocês. Então, parabéns para vocês sobre isso. E ainda desse campo de educação, para a gente estender mais um pouquinho, os jovens, a gente sabe que o jovem tem uma dificuldade grande, muitas vezes não termina o ensino médio e tem os que terminam e param. O que é que vocês têm para esses jovens, para oferecer cursos profissionalizantes, até porque facilita inserir no mercado de trabalho? Eu vou ver aqui a internet. Hoje a gente tem, na verdade, né, a gente tem uma oportunidade através das escolas da rede estadual, onde elas têm, né, o ensino integral e o ensino normal à noite, né? Então, o ensino integral, ele proporciona, hoje em Lagoa Seca, 2 cursos de formação técnica, né? Que é o curso em agroecologia e o curso em comércio. Qual o principal problema hoje do jovem? Experiência. Se ele não tem experiência, como é que ele vai entrar no mercado de trabalho, a não ser que seja por QI, quem indique, né? Então, a gente queria, na verdade, renda, ocupação e experiência para que os nossos jovens tivessem mais oportunidade. Aprendi mais uma, anota aí, Bamba. QI, quem indica. Quem indica. Porque certo dia teve um candidato aqui que ele disse a mim que tem uns vereadores que são Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos, e tem outros que é vereador. Um abraço para o meu querido amigo. E tem um variador, né? Fica variando. Variando. Que está na escuta do programa, o amigo François Marques. Um abraço, François. Obrigadão. Aprendi mais um aqui com o doutor Jacques. E a gente tem visto, doutor, que é uma coisa séria no nosso país, que quando você no primeiro emprego, você é muito jovem, né? Quando você fica maduro, você é muito velho para ter um emprego. O que é que a senhora acha isso, dona Marinão, nesse país desse jeito? Como é que um jovem vai trabalhar sem experiência? Se não dá o primeiro passo. Não vai ter nunca, né, Marinão? Com certeza. E a gente, eu mais Iaco, a gente toca muito na tecla do jovem, do seu primeiro emprego, porque no que o jovem vai se ocupar, pegar o seu dinheiro, aquilo ali ele já vai o quê? Já vai pegando seus dinheiros, já vai ajudando na sua casa, vai ajudando você. Todo jovem quer ter o prazer de comprar uma moto. E até mesmo vai investir ele... na sua qualificação, né? Uhum. Ele mesmo. Com certeza, exatamente. Porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe começou levando 4 irmãos meus para a Ceasa e hoje ainda permanece os 4. Quer dizer, eu sou grata à minha mãe. Ô, dona Marinal, só uma pergunta pessoal. Trabalho desgasta a gente ou dá cidadania? Não, é bom demais a gente trabalhar. Né? A gente só ganha. Cada dia que a gente trabalha, a gente ganha. Literalmente. Gente, a gente vai partir para o segundo bloco. Eu não sei até que horário vocês vão poder ficar com a gente. Uns 15 minutinhos. Mais uns 15. A gente vai colocar aqui o apoio cultural. Eu vou só dizer uma coisa. Essa semana eu fiz tem um quadro aqui no Sala de Notícias, que é o Pinga Fogo. Essa semana a gente abordou justamente sobre isso. A dona Marinalva começou a trabalhar com 8 anos. Eu ainda mais cedo, viu, dona Marinalva? Meu pai era marchante. Eu comecei entre 4 anos de idade. Já ajudava meu pai. 4 anos era garçom. Olha aí, né? E não matou o senhor. Você está aí De firme, forma forte, bonito. Me deu uma vontade de estudar. Me deu uma vontade de estudar danada, viu? Os olhos verdes, né, Marinalva? E tá aí desse jeito. E Bamba, eu acredito também, o Ender não, ele era... Eu queria que você falasse dos potenciais da cidade de Lagoa Seca. É uma cidade que tem um potencial muito grande, quase 30 mil habitantes, né? 27.700 e alguma coisa. 730. No último censo, né, de 2022. Eu queria que você falasse dos potenciais que tem vários lá. Meu amigo, eu convido a todos, né, os paraibanos e demais, né, que queiram ser importados para Lagoa Seca. A gente tem um potencial muito grande. Gastronômico, né? A gente estava contabilizando e eu fiz questão de perguntar isso ao setor competente, que hoje é a Sala do Empreendedor no município. Nós temos 84 bares e restaurantes no município, nem eu, né, tinha consciência desse volume. De grande porte, de médio porte, de pequeno porte, enfim. Áreas de eventos,
num complexo que hoje traz para a Lagoa Seca um olhar diferenciado, como a Vila Forró, né? A vila mais famosa do Brasil fica dentro de Lagoa Seca. O Lavi, que hoje realiza o São João, é dentro de Lagoa Seca, o Bodódromo, os nossos restaurantes, né? Não vou citar nenhuma para não dar problema para os meus amigos lá, que são 84, eu teria que citar todos, tá certo? Mas tem um potencial extraordinário, né? A gente hoje, se você vai à Lombada Eletrônica, lá onde meu pai mora, no Juraci Pailano, e fica ali de 11 horas a 1 hora da tarde, você não consegue contar a quantidade de veículos que passam em direção à Lagoa Seca para usar a nossa gastronomia. A gente também tem um potencial extraordinário do turismo religioso. Nós temos o segundo maior convento do mundo, né, construído pelos alemães, antes mesmo da sede da emancipação de Lagoa Seca, né, o convento de Ipuarana. Hoje tem um potencial de turismo, tem o Museu do Índio, tem o Pinga, temos as capelas barrocas dentro do município. Nós temos a produção orgânica com selo da CNBio do Paraná, né, dentro do município. Nós temos rota ecológica, nós temos, enfim, um potencial que pode nos garantir. E aí, claro, não poderia esquecer, um potencial maior hoje, que é a base econômica do município, que é o hortifruti, né, que a gente tem no município, que movimenta milhões de reais, beneficiando várias famílias com oportunidade diária, oportunidade de emprego, seja através da mão direta, da mão de obra direta, para os serviços, seja através do transporte, seja através da aquisição de insumos, do fluxograma de produção, que tem evidenciado, e aí, claro, por isso que eu defendo muito o setor rural, né, não apenas por uma questão de mim simpatizar ou de eu estar bem constante na zona rural, mas é ele que garante o alimento para a gente, é ele que vai potencializar todas essas outras coisas que nós falamos aqui, porque boa parte desses restaurantes são também na zona rural, precisa de acesso para garantir fluxo durante um bom período. Nós temos um potencial que foi criada a Festa do Artesanato em Lagoa Seca, que a gente tem que casar, porque não existe artesanato sem turismo, gente. Não existe artesanato sem turismo. Quem compra artesanato é turista. Quem deixa dinheiro no município é turista. A base econômica das pessoas que já residem no município, ela é direcionada para algumas coisas. Participam da base artesanato? Sim. Participam também, mas ela é muito minúscula. A gente precisa trazer corpo, precisa encorpar isso. E a gente encorpa como? Trazendo, possivelmente, uma festa do artesanato para dentro do período de São João de Campina Grande, onde tem 31 dias, 35 dias de festa aqui em Campina Grande. É um movimento, né, constante. Por que não fracionar essa festa para garantir mais finais de semana, para que as pessoas possam vir de Campina Grande ou de todos os turistas de todo lugar, conhecer Lagoa Seca de dia, participar do São João à noite em Campina Grande, ou à noite ele continuar em Lagoa Seca porque ele se deu bem, né, tem um potencial. Hoje a gente tem um marista, tem um convento com uma hospedaria, tem outras pousadas como Magia do Verde, né, como Ariticum, como outras que estão ingressando no município. Temos os alojamentos individuais, né, dentro do município, ou seja, a gente tem um potencial muito grande para desenvolver uma economia de turismo que funciona durante todo o ano, potencializando pessoas que já têm interesse nisso aí e gerando a economia local através da movimentação de recursos. E vocês também, doutor, vocês são cortados ali pelo rio Matanguape, né? Uma boa parte do rio, que é uma área que pode também ser muito explorada na área do turismo. E a gente tem visto que tem sido bastante degradado aquela área, até bastante. do lado de Matinhas, né? A Cachoeira do Pingo, inclusive, fica na divisa com Matinhas, né? Ela é dentro, as margens do rio, né? E a gente precisa potencializar tudo que é das questões ambientais. E o nosso interesse, justamente, pensando nisso aí, atraindo recursos para que a gente possa recuperar áreas degradadas, que a gente possa recuperar solos degradados, para que a gente possa fazer um trabalho de repovoamento na zona rural de fruteiras de grande porte, como jaqueiras, mangueiras, como nunca se viu a perca em Lagoa Seca. A gente precisa repovoar isso aí. A gente tem interesse de criar a Secretaria de Meio Ambiente, desmembrando da Secretaria de Agricultura, que hoje é departamento. Até porque dá uma amplitude, né, nessa questão do turismo e também assim na questão de cuidar da natureza, porque a gente tem visto que os municípios se preocupam muito, a Secretaria de Agricultura dos municípios faz muito pouco por essa área, né, de recuperar as nossas encostas de natureza. Outro tema bastante importante, doutor, que a gente pode abordar rapidinho, a questão, o senhor falou dessa questão do turismo, como o senhor vê para Lagoa Seca uma cooperativa no município, já que tem um potencial muito grande também na área que pode agregar também até o pessoal do artesanato, né? Por que não? Como é que o senhor vê isso aí? E a gente poderia abordar também a questão de empregos, geração de emprego e segurança. A gente estava falando também sobre segurança, né? Sobre a cidade de Boa Vista, que é uma cidade de monitoramento, né? Que que serve como espelho para vocês também, né? Já. Enquanto Então, o senhor vai falando, eu vou ajeitar essa a gente
a gente quer fazer uma gestão integrada, né? A gente não quer tratar secretarias sem a integração do discurso, a integração da ação. A gente precisa ter um entendimento, por exemplo, que quando a gente falou de oportunidade para jovem gosta de coisa nova, jovem gosta de entusiasmo, jovem gosta de aprender. Então, por que não casar uma parte desse público aí para assessorar nesse empreendimento, né, chamado turismo? Turismo religioso, turismo agroecológico, turismo gastronômico, turismo, seja lá qual for, que a gente possa potencializar em Lagoa Seca. Então, a gente capacitando, inclusive, uma das possibilidades, né, já na formação desses jovens no final do ensino fundamental, a capacitação direcionando eles para guias turísticos, né, para que seja atendimento de público, para que seja recursos humanos, para que seja o trato com as pessoas, né, facilitar o trato com as pessoas e direcionar boa parte desse público para que acompanhe esse processo, conhecendo nossos pontos turísticos do município, conhecendo nossa gastronomia, conhecendo nossos pontos de produção. A gente pode criar rotas para caminhadas, rotas para ciclismo dentro da nossa zona rural, né, beneficiando, dando passagem, claro, à cidade, mas que tendo pontos de apoio, com café de manhã, com almoços, dentro da própria zona rural, garantindo renda e ocupação para as famílias que queiram se direcionar para esse trecho, assim como os restaurantes, mas também o pessoal que está acompanhando. Imagina Lagoa Seca, você chegar em Lagoa Seca, seria muito bacana, e quando adentrar ali na entrada do sítio Araticum, por exemplo, onde é realizada a festa São João, você ter um mirante, né, com box, bem padrões, né, como se fosse uma vila, a própria Lagoa Seca antiga, vilas pequenas, para que o artesanato possa ser comercializado às margens da BR, para que o nosso hortifruti esteja exposto nas margens da BR, que você tenha quadriciclos, bicicletas, cavalos, para que a população possa deixar o seu carro, pegar um guia e conhecer o município, né, paga uma taxa e vai conhecer o município, conhecer nossos restaurantes, conhecer nossos potenciais, conhecer nossa base cultural e econômica, né, que é a agricultura. Enfim, então a gente quer, na verdade, potencializar isso que já deveria ter ocorrido e, claro, né, colocar dentro transformando a sala do empreendedor, né, atualmente em uma agência do empreendedor, potencializando. Quando a gente fala em oportunidade, a gente lembra sempre da oportunidade para o jovem para fora, né? A gente sempre pensa no jovem para fora, mas o jovem rural, o jovem que quer dar continuidade à produção rural, esse jovem que precisa de um apoio, de um PRONAF da vida, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que vai dar condições de crédito a ele, subsidiada, com prazo para ele devolver e iniciar um empreendimento tecnificado, né, através de Instagram, através de redes sociais. Ele não tem uma motinha, compra uma motinha, vai vender seu leite na rua, vai vender seu produto agroindustrializado na rua, vai vender pela internet, dependendo de qual seja o produto, ou seja, cestas de encomenda, seja como for, potencializando uma coisa que ele já tinha interesse, mas não tinha condições. Por que a gente não entra com esse recurso, além do PRONAF, aliados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar? Por que a gente não entra também com um fundo de investimento próprio, como a gente tem lei desde 2019 de nossa autoria, permitindo, autorizando ao Executivo a depositar em banco 20% de aporte para emprestar aos nossos empreendedores? Qual jovem hoje que não queria abrir um empreendimento, mas ele não tem 5, 10 mil, 15 mil reais? E como é que ele vai ter se ele não tem experiência, não tem crédito, não tem QI? Não tem quem indique, né? Não tem quem indique. Opa, já pegou. Não tem quem indique. Então a gente precisa dar oportunidade a esse jovem. Se eu não tenho espaço para ele no campo, né, de emprego propriamente dito, por que ele não se torna um empreendedor, já que ele, muitas das vezes o empreendedor ele nasce muito antes da pessoa, né? Ele já tem aquela intenção de criar, de desenvolver, de vender. Então a gente precisa potencializar esse interesse e a gente vai começar esse trabalho lá no fundamental, se Deus quiser, nas escolas do município. Esse pensamento aí de vocês é bem interessante. Eu entrevistei um gestor aqui e quando eu falei da questão dos jovens na agricultura, aí a pessoa, eu tenho um filho com 21 anos, aí a pessoa disse assim, mas você tem um filho jovem, seu filho quer trabalhar na agricultura? Eu disse, não, mas meu filho não é exemplo de filho de agricultor. Embora a gente, vez por outra, eu esteja lá no sítio fazendo coisa na agricultura, mas ele não é uma pessoa que foi criado lá. Mas é interessante esse seu pensamento de manter o filho do agricultor dando condição de vida. Porque o jovem não quer ficar no campo se ele não tem condições, ele tem que ir embora. Aí como vai ficar a cidade de Lagoa Seca, como vai ficar a cidade de Matinhas se o nosso jovem for embora? Quem vai produzir? Quando a geração de Ana Marinalva parar de produzir, né? Então a gente precisa, é interessante gestores que pensem como vocês, que o jovem tem que ser mantido no campo, mas com condições. Porque o jovem que não tem condições não vai ficar no campo. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante, doutor Jacques, grandes potenciais ali que faz parte de Lagoa Seca,
nas redes sociais usa o nome de Campina Grande. Porque fica extremado assim a Campina Grande, usa o nome de Campina Grande. Em exemplo, aquele loteamento que fica praticamente dentro de Lagoa Seca. Em exemplo, a Vila Forró. Nunca se vê assim, época de São João, dizer show na Vila Forró em Lagoa Seca, Campina Grande, não é isso? Mas nos últimos anos teve. Pode observar tanto os folders quanto as propagandas na televisão. Existe uma lei no município de 2000, inclusive de autoria do meu pai, quando vereador, que ele obrigava qualquer empreendimento dentro do território de Lagoa Seca a fazer eventos que ultrapassassem as barreiras do município, que fossem publicados no rodapé município de Lagoa Seca, lotado em Lagoa Seca, presente em Lagoa Seca. E a gente fez isso. Você vê, na pandemia em 2020, eu não sei se você recorda, teve um show de Safadão na Vila Forró, em ambiente fechado. E lá foi lido pelo próprio Safadão. Estamos no município de Lagoa Seca. Opa! Então ele está seguindo a lei porque o que faltava era gente para cobrar. Essa correção, né? Que estava faltando sempre, porque geralmente eu sempre presenciei. Eu achava até que fazia parte de Campina Grande, né? A Vila Forró, mas depois que eu fui observando as divisas, vi que era 100% Lagoa Seca. O próprio Vale do Jatobá, ele era município de Lagoa Seca, ele perdeu o território para Campina Grande num acordo que foi feito em 2013 com o ex-prefeito Tadeu. A gente perdeu todo aquele trecho ali, metade da propriedade do Vale do Jatobá ficou para Campina, metade para Lagoa Seca. O doutor, até porque o nome dele fica Tadeu, né? No caso ele deu que não era dele mesmo. E assim, só voltando ali, para as pessoas saberem que Campina Grande começa depois daqueles postos grandes colocados ainda na gestão de veneziano, né, como prefeito. O resto é Lagoa Seca. O resto é Lagoa Seca. O Riacho ali, né, chamado de Riachão, comunidade Riachão, em seus Zequinhas, ele corta do lado para Lagoa Seca, do lado Campina, Campina. Por isso que aquela alça, né, do arco metropolitano, 80% dos dois lados, inclusive, são de Lagoa Seca. Sim, a questão de moradias, como o senhor vê hoje em Lagoa Seca? A gente não tem, né? A gente tem um déficit de habitacional absurdo, né? Muitas pessoas, e aí eu, nessas andanças, não vou mentir, a gente conversando muito com as pessoas em todos os lugares, os recantos do município, eu não sabia que se tinha em Lagoa Seca, inclusive, um índice alto de aluguéis na zona rural. Meu Deus. Para você ter ideia. Eu não sabia. Você vai para qualquer comunidade hoje, você tem aluguéis na zona rural, porque as pessoas não têm residência, pagam aluguéis, né, para sobreviver ali naquele lugar, enquanto não aparece uma oportunidade de construir um quarto, de construir um puxadinho, de construir uma casa, de construir uma oportunidade de vida, de cidadania. E aí a gente fica muito preocupado porque nos últimos 20 anos nós tivemos a aplicação de construções na zona urbana e rural, na verdade, na gestão do ex-prefeito Tadeu, né? A gente teve, inclusive, parceria com o governo do estado e o PNHR, que era o Programa Nacional, que atualmente ainda é o Programa Nacional de Habitação Rural. A gente teve 35, se eu não me engano, construções em 20 anos. Então a gente tem um déficit muito grande. Esse ano, por exemplo, no mês de maio, Lagoa Seca perdeu 50 construções. Lagoa Nova, Lagoa de Roça, Matinhas, Massaranduba, Montadas, Campina Grande, Puxinanã, todas vão receber habitações, menos Lagoa Seca. Para o doutor Macedes. Tá certo? Então a gente tem essa preocupação. Por que o município que tem um déficit tão alto, ele perdeu essas habitações? Foi porque não mandou o projeto? Foi porque o projeto foi reprovado? Eu já fiz um ofício e eu queria muito que a prefeitura se manifestasse quanto a isso. Eu quero mandar um abraço para o doutor Laci acompanhando a gente. Dona Teté, né, Wendel? Dona Teté também, um abraço a vocês. Rose Medeiros aqui acompanhando a gente lá na Feira Central. Ana Kelly também e o pessoal que a gente perdeu na outra live. Lembrando que a primeira live da gente caiu e a gente perdeu o contato com essas pessoas que estavam entrando na live. Hoje, doutor, vamos falar um pouquinho também sobre a questão de segurança. Você estava falando de um projeto bem interessante que tem Boa Vista, que vocês, tendo esse, têm plano de trazer para Lagoa Seca, né, que é uma cidade mais segura para todos. Porque segurança também faz parte do pacote, né? Partindo do princípio, né, que as pessoas hoje, elas estão com medo, né, quando são assaltadas, por exemplo, ou quando há um extravio, seja por que for, através de um caso penal ou infração. Ele tem medo de denunciar, ele tem medo de fazer. Os boletins, né, eles são muito sugestivos para que a gente possa aumentar o índice de criminalidade ou não. Então, vamos dizer que o município você tenha 100 crimes, né, seja assalto, por exemplo, certo? Ou furto. E apenas 20 pessoas fazem o boletim, oficialmente nós só temos 20 fatos. Não temos 100. Então, os índices, eles ditam como é direcionado
o aumento de guarda no município, o aumento de frota, o direcionamento de frota para a zona urbana ou rural. Apesar de termos cobrado durante todo esse tempo, inclusive a gestão também tem cobrado, não tem problema nenhum dizer isso, né, ter cobrado o aumento de frota, a gente precisa que as pessoas se conscientizem para que comece isso aqui. Enquanto a parte de segurança, que é dever do Estado, realmente não acontecer, e aí a gente precisa, claro, como partícipe, né, ou como copartícipe do sistema de segurança, adotar algumas medidas, como, por exemplo, a implantação da Guarda Municipal tão prometida, inclusive com aporte financeiro de R$500 mil do ex-deputado Julian Lemos, lido várias vezes na Câmara, dito pelo deputado, e onde é que está esse recurso? A gente precisa saber para onde foi direcionado esse recurso de não aplicação da Guarda Municipal, que era um recurso utilizado para a implantação da Guarda, não para a manutenção, para a implantação da Guarda. Temos um concurso agora vigente, inclusive no município, que não tem uma vaga para a Guarda Municipal, então não há interesse de ter Guarda Municipal, tá certo? A gente não tem vídeo monitoramento na cidade, é uma defesa nossa desde 2018, inclusive do ex-vereador, e a gente não pode deixar aqui passar batida, independente de lado, do ex-vereador, que é policial reformado, Marconi Ascioli também, né, que fez propositura para que acontecesse um sistema de vídeo monitoramento na cidade, inicialmente pela zona comercial, depois pelo patrimônio público, depois pelas vias rurais do município, porque um sistema de vídeo monitoramento numa cidade, ele não garante só segurança para quem está ali sendo vídeo monitorado. Ele garante segurança para os municípios vizinhos, porque, queira ou não queira, é uma forma da gente acompanhar o processo. Se acontece, né, um agravo em determinado lugar, você consegue rastrear para onde essa pessoa foi e direcionar, antecipar a polícia, antecipar a guarda municipal para que possa, né, se articular e evitar dessa pessoa se evadir do lugar e sumir com o seu bem, seja como for, né, ou ele soltar o bem e desprezar o bem em algum lugar, seja automóvel, seja a violação de um patrimônio público, né? Então, além disso, garantir mais segurança para os nossos vigilantes, essa é a ideia. Né? Garantir segurança para os nossos vigilantes, para que eles possam estar seguros enquanto o prédio é monitorado, enquanto uma praça é monitorada, enquanto uma via de acesso é monitorada 24 horas, em um setor totalmente diferente daquele que ele deveria estar, caso o sistema não acontecesse. Então, a gente tem essa ideia, nos primeiros meses já de gestão, começar esse processo, né? Abrir processo licitatório para que a gente possa fazer a contratação e, claro, garantir mais segurança para os nossos munícipes, não eliminando a possibilidade de cobrança, né, de efetivar-se um batalhão em Lagoa Seca, de melhorar, ampliar o sistema de segurança do Estado no município, de melhorar a rota na zona rural, que é um interesse, principalmente porque o nosso público sai de madrugada para ir para as seasas, para as feiras, é um público bastante grande, para que dê mais segurança e logística para o nosso povo. Até porque a falta de segurança da zona rural é gritante em diversos municípios. Lagoa Seca não podia ser diferente, né? Exatamente. Doutor, pelo que o senhor disse que só ia ficar com a gente até as 3h30, não foi isso? A gente está indo para mais 2 eventos e agradeço demais a oportunidade. Estamos chegando já no final. Desculpa ser indelicado, mas é só porque estamos chegando já no final da sua participação. A gente é grato demais por o senhor ter vindo até aqui, deixado Lagoa Seca e vindo falar um pouco aos nossos ouvintes da Pirauá FM, em especial o programa Nossa Voz. Quero mandar um abraço para o Hélito, grande comunicador acompanhando a gente também. Aninha Silva, um abraço, Aninha Silva. Abraço, Ana. Acompanhando também a gente. E Dona Marinalva, também satisfação grande conhecê-la. Conheci pelas redes sociais. Júnior vem aqui, é jornalista, ninguém consegue ouvir a voz dele, né? Mas não. Júnior ali da Plint, ali, ó. Esse rapaz do cabelo ali nos olhos. Ele está trabalhando ali. Está na assistência. Na assistência. Gratidão também a Raquel por estar aqui. O rapaz ali, Nil, né? E o que eu posso desejar a vocês é boa sorte, que dê tudo certo, né, nessa nova caminhada. Proposta boa tem para a cidade de Lagoa Seca, basta a população querer o novo. Porque às vezes a gente tem. Até porque às vezes, doutor, as pessoas têm medo do novo, mas a gente só sabe se o novo presta provando, não é isso? Então está com o senhor aí, as suas considerações finais, deixa uma mensagem para a população de Lagoa Seca, depois da Ana Marinalva. E da próxima vez, traga um feijãozinho feito para nós. Isso aí a memória dele não esquece, não. A memória não esquece, não. Apenas, né, em seu nome, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse programa, né? Agradecer a recepção de Alagoa Nova por nos receber. E dizer para toda a população que nos escuta, né, que nos vê através das redes sociais, em meu nome, em nome de Marinalva do Feijão Verde, né, nós temos a vontade, nós temos o conhecimento, nós temos a coragem, nos falta a oportunidade para fazer aquilo que a gente defende, que é melhor para a nossa população, para a população deixar, né, de ser abastecida de alguns serviços
inclusive, e passar a ser abastecida de serviço de verdade, de forma que seja atendida às pessoas que realmente precisam e não por escolha. Eu fiquei muito triste hoje quando eu escutei de uma pessoa que tinha sido obstruída de vender o seu caldinho, vender a sua mercadoria hoje em Lagoa Seca, porque simplesmente ela declarou apoio a determinado grupo político e a nós, tá certo? Então, se isso não é um ato de perseguição, isso é o quê, gente? Então, eu quero que as pessoas se sintam livres, se sintam independentes, não precisam se manifestar, é seu coração, né, é seu entendimento, é sua consciência, para que a gente possa fazer uma Lagoa Seca totalmente diferente para a maioria das pessoas, na verdade. Até porque, doutor, quando se fala em liberdade, o artigo 5 está lá, mas nunca é usado, né? Porque que liberdade é essa? Que democracia é essa que eu não posso dizer Se o que eu expressar. penso e se expressar, né? Então a gente muitas vezes quer ser ouvido, mas não quer deixar o nosso companheiro ser, né, dona Marinalva? O que Verdade. acontece com esse povo, hein? E a senhora, diga aí a gente aí. Quero agradecer a vocês aqui pelo carinho imenso com a gente. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão assim, na sua rede social. E quero dizer à população de Lagoa Seca, estamos preparados. Seja livre e independente. Não se curve. E também nesse momento que diz assim, Iacom e Marinalva vai tirar o cheque cidadão, foi aprovado por nós, dentro da Câmara Municipal. Não se curve, não fique com medo. Para que isso, gente? Usar reuniões para tocar no nome da gente, se a gente assinou, a gente quer ampliar. Meu muito obrigado, paz e bem a todas as famílias. Eu quero só acrescentar o que doutora, já profetizei. Olha. Vendedora do feijão, já profetizei, doutora. A dona Marinalva e o doutor Jacome, na primeira vez que eu vi, ele disse assim que era veterinário. Eu lembro que eu disse assim, então é alguém confiável, não foi? Porque quem cuida de animais Cuida de pessoas. Pessoa confiável. Se você cuida de animais, você cuida com certeza melhor de pessoas. E a senhora é a mulher do povo, a mulher que vem ali da luta, um agricultor, filha de agricultor, agricultora, vem ali na batalha, jamais vai tirar algo de quem mais precisa. Eu acredito que a senhora quer acrescentar. A gente quer fazer o complemento daquilo ali, porque passou pelos colegas vereadores, os 11 vereadores dali da Câmara aprovou. Por isso, população de Lagoa Seca, não fique com medo, não tenha receio. E não fique com medo de atender seus colegas como eu, Iacome, Pel de Balbina. Para que isso, gente? Daqui a 2 meses a campanha tem acabado. E eu acredito que a melhor coisa da gente é nossas amizades. Que as pessoas entendam que o processo político é, na verdade, um jogo. A política passa e as pessoas ficam. Então, que a gente tenha cuidado nisso. Não destruir as nossas amizades, nem os nossos conceitos por questões políticas. Tudo vai passar. O doutor Jacome vai continuar sendo técnico agrícola e veterinário. E dona Marinalva vai continuar sendo Marinalva do Feijão, agricultora, e como eu profetizei, futuramente doutora. Tá bom? Nossa gratidão. Eita, Vai dar uma palavrinha não? Pelo menos boa tarde para nossos ouvintes. Júnior, chega pra cá. Meu filho. Boa tarde a todos. Fala, Marcelo. Esse é o Júnior da Plintz, empresário aqui na cidade de Lagoa Seca, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Eugênio, Wendel, Ao Bamba. ao Bamba, ao doutor Iacome também, Marinalva, que estão dando essa oportunidade também para a gente trazer nossas ideias, né? Para um futuro mandato aí, que com certeza eles vão alcançar. E são pessoas realmente preparadas. Construir um futuro melhor para todos e todas. E trazer dignidade para o povo. Isso aqui é bom. E tu, Raquel? Dá uma boa tarde aí pro povo também. Boa tarde a todos os ouvintes. Foi um Flores. prazer aqui conhecer vocês também, o estúdio, né? E boa sorte aí. A Raquel é assessora, né, do doutor? Isso. E A minha o Nil sombra. ali, Nil Pereira. Nil Pereira. Quer dar uma boa tarde também? Acompanha a rede social do homem. Então, doutor, demais agradecer a vocês mais uma vez pela presença. A gente brinca sempre com os participantes para ficar bem à vontade aqui. Aqui não é um programa de entrevista, é uma brincadeira.